São 10 horas e 17 minutos. A gente vai bater um papo agora, porque só aqui em Campinas, segundo dados do CEPAGRE, neste último balanço que foi feito de novembro, que a gente teve acesso aqui pela CBN, são 2 bilhões e 876 milhões 304 mil reais só na cidade de Campinas em dívidas. 404.405 pessoas estão inadimplentes, uma dívida que por pessoa está calculada em mais de R$ 6.400. Esses dados são de novembro. Muita gente ainda nem conseguiu se recuperar. Afinal, dezembro e janeiro são meses com muitas contas novas e impostos que chegam. O professor de Economia e Finanças, o Fabrício Pessato, está conectado conosco para bater um papo agora, porque todo mundo quer saber o segredo. Como é que faz? Me conte, professor, para a gente conseguir reverter esse jogo até o final do ano, hein? Para não virar mais um ano endividado. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme Pirante. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. E aí, tem alguma medida urgente que dá para ser adotada com mais 6 mil, por exemplo, devendo, com cartão de crédito, tudo com data para ser pago, imposto chegando? Tem algo que a gente possa fazer que já comece a reverter essa situação nesse momento? Olha, no curto prazo é muito complicado, porque a pessoa para chegar numa dívida média aí de R$ 6.500, isso aí não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Isso aí, geralmente, quando acontece, a pessoa entra numa ciranda financeira, e aí nessa ciranda financeira você tem a questão de um descontrole das finanças pessoais. Parte desse descontrole das finanças pessoais deriva diretamente do fato de que as pessoas têm uma renda relativamente baixa. Então, esse é um ponto importante. As pessoas têm uma renda baixa e acabam entrando numa incapacidade de fazer frente ao consumo. As pessoas também não têm o controle das finanças, ou seja, elas não colocam na ponta do lápis ou numa planilha eletrônica. Hoje em dia tem aplicativos para celular que ajudam no controle das finanças pessoais, e aí ela vai entrando nessa ciranda financeira. Quando ela entra nessa ciranda, aí entra o fator taxa de juros. E no Brasil a gente sabe que as taxas de juros são as maiores taxas de juros do planeta Terra, e ela vai entrando nessa ciranda, vai juros sobre juros, juros compostos, e quando ela vê, ela está nessa situação. No curto prazo, o que ela pode tentar fazer é renegociar essas dívidas. Aí você tem os planos do governo que estão tentando ajudar as pessoas a sair dessa situação, né? E aí tem os planos de renegociação de dívidas. Se ela não consegue diretamente, por meio dos planos do governo, ela pode tentar diretamente renegociar, por exemplo, no banco, trocar um empréstimo que ela está pagando uma taxa de juros mais altas, como, por exemplo, se ela está no rotativo do cartão de crédito e no cheque especial, ela pode tentar negociar por meio de um crédito direto ao consumidor, cujas taxas de juros são relativamente mais baixas, relativamente não, bem mais baixas do que as taxas que ela paga, mas existe essa questão estrutural, né? Ela precisa aprender a controlar suas finanças pessoais, precisa ter um plano de controle do orçamento familiar, precisa fugir das armadilhas do consumismo, que esse é um ponto importante, né? As pessoas elas são bombardeadas diariamente por um volume gigantesco de publicidade, e isso é como se fosse uma armadilha, né? Ela muitas vezes compra coisas de que não precisa e acaba entrando nessa ciranda financeira. Precisava dar uma olhadinha para ver com o que está gastando, então, professor. Então, esse é um ponto importante, né? Muitas vezes a pessoa acaba comprando por impulso, né? Você compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eventualmente talvez não faça tanto, não tenha tanto impacto no orçamento. Mas quando as pessoas começam, por exemplo, a comprar roupas, sapatos em excesso, ou às vezes ela está lá com um armário que ela acha que aquele armário está velho, mas o armário está atendendo às necessidades dela, e ela fala, não, eu vou entrar no crediário dessas lojas que fazem a prestação, né, e muitas dessas lojas hoje, dessas redes, dessas grandes redes, a grande fonte de receita delas não é nem mais a venda do móvel. A fonte de receita delas muitas vezes acaba sendo os próprios juros que elas recebem pelo fato da pessoa se tornar eventualmente inadimplente. Então ela cobra uma taxa de juros semelhante à taxa de juros das financeiras. Ao acontecer isso, a pessoa entra numa ciranda financeira, pagando juros abusivos. Então,
eu diria que o centro da coisa está aí, na questão que a gente fala hoje das finanças comportamentais, além das finanças pessoais, né? O comportamento, como é que as pessoas devem se comportar perante as suas finanças, e aquela história do consumo consciente muitas vezes está alinhada, né? Vai de encontro, vai na mesma direção da pessoa ter uma saúde financeira. E aí a pessoa deveria se perguntar, se eu não comprar essa coisa agora, o que vai acontecer na minha vida? Se a resposta for nada, a pessoa não tem por que, eventualmente, entrar nessa ciranda de consumo, né? Nessa questão das compras, porque isso pode impactar as suas finanças pessoais de uma maneira em que ela vai se sentir bastante prejudicada no futuro. Professor, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. A gente tem dados aqui então da Serasa sobre Campinas, né, que são quase 3 bilhões em dívidas, 2 bilhões 876 milhões, mais de 400 mil inadimplentes, quase um terço da população aí, né, mais de um terço, dívida média de R$ 6.400. O que eleva tanto esse montante total? São dívidas mais expressivas, relacionadas, por exemplo, a financiamento de imóvel? O que leva a gente a chegar a um montante de quase 3 bilhões de reais só aqui na cidade de Campinas? Bom dia, Guilherme. Mais da metade da dívida, que essas dívidas que são registradas, e aí eu estou pegando uma estatística que fala no âmbito nacional e estou fazendo uma extrapolação que eventualmente pode não ser totalmente devida para a cidade de Campinas, mas acredito que seja bastante representativa. Mais da metade da dívida dessas pessoas se refere exatamente ao rotativo do cartão de crédito. Tá? Então, o que acontece? Você tem lá uma fatura que chegou no valor de R$ 500. Aí a pessoa não tem os R$ 500 para pagar a fatura. O que ela faz? Ela paga o valor mínimo da fatura. Quando ela paga o valor mínimo da fatura, né, eu acho que agora, se não me engano, está em 20%, se não me engano, o mínimo que ela tem que pagar. Então, se ela está devendo R$ 500, ela tem que pagar R$ 100. Sobre aqueles R$ 400 vão incidir o montante de juros. Tá? E olha só que coisa complicada. Eu peguei aqui um dado, só para você ter uma ideia. Do ano passado, da mesma época que saiu essa estatística, em que as taxas do rotativo do cartão de crédito estavam em descomunais 430% ao ano. 430% ao ano. Só a título de comparação, tá? Se a pessoa está devendo aqueles R$ 400 e entra no rotativo do cartão de crédito e essa dívida começa a acumular, em 3 anos, sabe quanto que aqueles R$ 400 que ela estava devendo vão se transformar? Quanto? Em R$ 60 mil. Vou repetir, R$ 400 com aquela taxa de juros de rotativo de cartão de crédito, viram R$ 60 mil se a pessoa deixar aquilo acumular. Então, isso é um problema para as finanças das pessoas, né? Ela vai entrando nessa ciranda, e lembrando que tem uma lei agora que mudou, né, que estabeleceu que o limite é de 100%, né? Mas aí 100%, a pessoa fala, não, 100% melhorou bastante, caiu de 400 para 100%. Né? Mesmo assim, são R$ 3.200 com a lei nova. Aquele que está lá para trás, né, dos anteriormente da vida, aquele lá a pessoa pode esquecer. Ela não vai entrar na lei, ela não vai ter a benevolência da lei. Tá? Mas agora, a partir de agora, já melhorou. Né? Então, em vez de 60 mil, são R$ 3.200. Só para a gente fazer uma comparação com quais são as práticas aí no exterior. Né? Os Estados Unidos tem uma lei semelhante que limita em 30%, na verdade 29, alguma coisa, 30% o que as financeiras podem cobrar. Então, como a gente tem esse cenário, se a pessoa cair naquela armadilha, a gente volta na questão do comportamento, né? Se a pessoa cai na armadilha de comprar uma coisa da qual ela não precisa naquele momento, e aí ela entra no endividamento, não faz o orçamento familiar, não faz o controle das suas finanças pessoais, e aí você pensa assim, eu vou pagar um armário lá de R$ 2.000, eu vou pagar em 10 vezes de 200. Se ela ganha R$ 2.000, ela continua com a cabeça pensando em R$ 2.000, só que por 10 meses ela não está ganhando R$ 2.000. Valor disponível. Ela está ganhando R$ 1.800. E ela não enxerga isso. E ela continua agindo como se ela estivesse ganhando R$ 2.000. Por 10 meses ela está ganhando R$ 1.800. Ou seja, não faz o controle do seu fluxo de caixa. Entra na ciranda financeira, começa a pagar juros. Aí
Ah, é o rotativo do cartão de crédito, não tem dinheiro para pagar, pega lá dinheiro do cheque especial. Aí o cheque especial, os juros são 8% ao mês. É bem menos, mas é uma coisa absurda, né? E Aí, se não tem esquece, dinheiro para pagar faz um... Percebe que ela entra Ô, numa ciranda professora, e financeira? aí ela faz uma conta como se a renda fosse o limite do cartão e não que realmente ela recebe. E aí é uma Exatamente. É o que conta a gente que chama de não fecha. miopia monetária, né? A pessoa está enxergando um valor que não existe aqui, né? Ela acha que é um valor, na verdade o valor é muito menor, muito menor. Então, se ela não fizer o controle das suas finanças, e aí, hoje em dia, tem inúmeros aplicativos para celular que Para ajudar. ajudam no controle, acho que essa é a melhor dica, tá? Pega, baixa esse controle, e quem está devendo vai procurar os programas do governo. Se não consegue se enquadrar no programa do governo, vá diretamente ao banco, procure ajuda diretamente com o gerente de conta, essas coisas todas, e tenta fazer renegociação. Porque a gente sabe que aquela história, né? Dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro traz muita infelicidade. Então, o que acontece? Os problemas financeiros estão entre os piores problemas relacionados, por exemplo, à questão de depressão, crise de ansiedade, e está entre os principais fatores também, só para citar outro exemplo, de término de relações amorosas. Casamentos acabam por conta de questão financeira. Fora o desempenho no trabalho, né? A pessoa não consegue se focar, não consegue se concentrar, fica muito difícil. A título de comparação, a gente tem uns dados de junho do ano passado, do Serasa também, que fizeram os levantamentos da região e a gente já estava com 1.057.000 pessoas, consumidores inadimplentes na região, na RMC, um total de dívidas, aí somando 20 municípios, de 6 bilhões e 300 mil. Quando a gente olha com a lupa para Campinas, daquele período para cá, são cerca de 6 meses, 30 mil pessoas conseguiram resolver, sair da lista aí dos inadimplentes. Então, é possível, dá para ver que está havendo um movimento nessa direção e é interessante a gente pontuar isso. Agora, professor, só para a gente finalizar e também completar aqui a orientação ou as dicas para quem está nos ouvindo, esse fator da economia, de comprar o excedente ou que não precisa, compreendemos. O fato muitos dos trabalhadores da nossa região estão com dificuldades porque tiveram aumentos nos valores do aluguel, aumento no combustível, ou seja, o transporte, porque não consegue usar às vezes o coletivo, e aí acaba tendo que ou pagar uma van, ou utilizar o próprio carro. E muitos reclamam desta oscilação no mercado para alguns ingredientes da cesta básica, o que dificulta esse orçamento. Mas a maior queixa ainda é com o aluguel de Campinas, que tem sido muito caro. Professor, nesse caso fica difícil fazer um ajuste? Fica difícil, lembrando que gasto com moradia, em geral, corresponde a 1/3, ou às vezes até mais da renda, mas em geral está lá, o número mágico que a gente fala é 1/3, né? A pessoa não deveria comprometer 1/3 da renda com moradia, tá? Então, se você está comprometendo mais de 1/3 da sua renda com moradia, talvez fosse a hora de você procurar uma nova alocação de imóvel, alguma coisa desse tipo, procurar algum tipo de lugar, e aí tem que fazer aquela escolha, né? Tem uma escolha que deve ser feita. Então, se, por exemplo, você vai para um lugar um pouco mais distante de onde você trabalha, eventualmente você vai pagar um aluguel um pouco mais baixo, mas aí você tem que ver se compensa pagar esse aluguel mais baixo com aquilo que você vai gastar, por exemplo, de combustível ou de transporte de maneira geral. Então, por isso que essa conta sempre precisa ser feita na ponta do lápis. A pessoa precisa fazer o registro, precisa ver quanto que ela está gastando, e se ela não fizer isso, ela corre o risco de trocar 6 por meia dúzia. Mas, assim, esse problema da moradia não é um problema só de Campinas, é um problema do Brasil inteiro e um problema do mundo. O mundo inteiro está vivenciando um aumento dos custos com moradia, tá? Mas, no caso de Campinas, a gente sabe que temos as nossas dificuldades aqui regionais, e as pessoas, elas, novamente, essa dificuldade, ela existe, a pessoa precisa fazer o reequilíbrio das suas finanças pessoais. Como? Fazendo o controle direto de quanto que ela está gastando. Se ela não fizer esse controle, ela tem grandes chances de entrar naquelas estatísticas lamentáveis que você mostrou aí. Tá certo. É fazer a lição de casa. Fabrício, quero agradecê-lo aí pela entrevista, as dicas. Vamos encarar 2024, então.
Vamos para frente. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima, Carol Rodrigues e Pierante. Obrigado. Conversamos com o professor de Economia e Finanças, Fabrício Pessato, que falou com a gente sobre os dados do Serasa. O último balanço de novembro mostram 2 bilhões 876 milhões de reais em dívidas, 404 mil pessoas, somente na cidade de Campinas, estão como inadimplentes.